Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou o Sir Ítalo, o Marx, e esse é o Noah no Ar. E mais uma vez, pela introdução, já dá para perceber sobre o que eu vim falar. Estamos agora retomando mais uma vez as análises dos episódios da primeira temporada de uma série que é spin-off de um universo que os fãs amam visitar e revisitar e conhecer o máximo de histórias possíveis a respeito desse mundo, dessas pessoas, desses reinos que a gente aprendeu a acompanhar e a amar. É claro que eu estou falando de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Então, se você quer saber o que eu achei sobre o terceiro episódio dessa temporada, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. O terceiro episódio do Cavaleiro dos Sete Reinos, intitulado O Escudeiro, se inicia quando Egg, logo de manhã cedo, pega o cavalo e a espada de Sir Duncan, enquanto ele ainda está dormindo, e leva para um campo próximo onde ele possa treinar o cavalo para o torneio e praticar também as tarefas que ele tem que cumprir como escudeiro durante a competição. Egg sabe que Sir Duncan não tem muito com quem contar e quem pode garantir a vitória dele no torneio é apenas Egg, o cavalo e o próprio Sir Duncan. Então ele está ali para praticar, para garantir que vai dar uma chance a Sir Duncan de vencer, de sair vitorioso no final dessa competição. Então a gente vê ele estimulando o cavalo a correr cada vez mais rápido para dar vantagem a Sir Duncan, ele mesmo praticando para carregar a lança, para levantar a espada para Sir Duncan pegar. Então a gente vê que existe um empenho do próprio Egg em garantir que o cavaleiro dele vai obter vantagem sobre os outros adversários no torneio. E depois de ter treinado, quando ele já está se preparando para voltar ao local onde Sir Duncan está, ele é encontrado por um cavaleiro que pergunta se ele roubou o cavalo. E ele reconhece esse cavaleiro como sendo Robin Raistlin, que é um dos cavaleiros mais loucos dos Sete Reinos. E eles têm um encontro ali e ele pergunta o que aconteceu com o cabelo de Egg, e Egg pergunta o que aconteceu com o olho dele, porque ele usa um tapa-olho e a gente vê que durante uma justa ele acabou tendo o olho perfurado por uma farpa de uma lança. Então é aí que a gente percebe o nome que ele leva, porque apesar de tudo ele continua combatendo ali na justa, ele continua querendo ganhar. E eles têm essa cena pouco antes de Egg voltar para o local onde ele e Sir Duncan estão assentados, onde Sir Duncan já estava bravo pelo fato dele ter sumido. Então Sir Duncan reclama com ele, fala que ele precisa avisar quando ele for sair. Ele pergunta o que Sir Duncan está fazendo e Sir Duncan está remendando uma roupa. E ele pergunta, mas isso não é o meu trabalho? E Sir Duncan fala, você sabe fazer? E ele baixa a cabeça porque ele realmente não sabe. Aí ele pede para Egg escovar o cavalo, porque parece que o cavalo foi arrastado pelos arbustos, e ele de fato foi, porque para chegar no campo, Egg levou o cavalo pela floresta ali, e Egg pergunta se ele não vai poder comer antes de começar os afazeres dele como escudeiro. E Sir Duncan diz que tem carne salgada para ele quando ele terminar de escovar o cavalo. Aí Egg tira sarro dizendo que daqui a pouco ele vai ter que comer o próprio cavalo, para fazer referência ao fato de que eles já estão ficando sem comida e que só tem carne salgada. E aí Sir Duncan diz que ele vai comer um soco se ele não fizer o que Sir Duncan está mandando. Mas depois o próprio Sir Duncan se arrepende de ter dito isso. Acho que porque ele lembra o que ele viveu ali com Sir Arlan, que ele apanhava, e ele não quer ser esse tipo de cavaleiro, no final das contas. Então ele acaba falando para Egg que ele não queria dizer aquilo, ensina a Egg a costurar. Então a gente tem uma sequência de momentos deles no início desse episódio, e depois a gente vê que Sir Duncan estava nervoso, vomitando ali, porque ele achava que naquele dia ele ia começar a competir nas justas, e Egg fala para ele que ele não pode competir no primeiro dia, porque o primeiro dia é destinado para cavaleiros nobres, de sangue nobre, e ele não tem sangue nobre, então ele só vai poder competir depois. E aí eles tiram o dia para assistir às justas, para passar ali pelas tendas. Sir Duncan compra algumas coisas, compra ovos de ganso ali para alimentar Egg também, para que eles possam comer alguma coisa que não seja carne salgada. Nesse momento ele também encontra Tansel,
e ele fica todo sem jeito para falar com ela de novo, e ela fala para ele que o escudo dele vai ficar pronto na noite daquele dia. Aí Egg aproveita o ensejo para tirar sarro de Sir Duncan de novo pelo fato de ele ter ficado sem jeito quando estava falando com Cancel. Então é um início de episódio muito focado nos dois aproveitando o dia, fazendo comida ali, fritando os ovos, comendo um sanduíche, o que é um momento de extrema satisfação para os dois, porque eles estão comendo algo diferente do que eles tinham comido nas últimas refeições. E a gente vê que a atenção de Egg está despertando para o quão gratificante é o trabalho, para o quão satisfatório é você se sentar para ter uma refeição depois de realizar suas tarefas. A gente tem um escudeiro se formando nesse momento, ao passo que também temos um cavaleiro tentando encontrar o seu caminho. E depois dessa cena, os dois estão sentados aos pés de uma árvore, observando o acampamento de cima, e Egg fala para Sir Duncan que ele seria muito feliz num lugar como aquele, que ele queria um dia voltar como herói de guerra e receber do Lorde dele um pedaço de terra onde ele pudesse plantar o que ele quisesse e criar vacas, e ter o direito de se casar com a segunda filha mais bela desse Lorde. E Sir Duncan até pergunta por que a segunda filha, e Egg fala que provavelmente porque Sir Duncan teria se casado com a primeira filha. E eles têm esse momento ali compartilhando sonhos, até que o mestre de jogos chama Sir Duncan para ter uma conversa com ele, e quando os dois se isolam mais assim do acampamento, o mestre de jogos fala para Sir Duncan que o Lord Ashford está com problemas financeiros pelo fato dele ter gastado com a apresentação da filha dele para impressionar os príncipes, enfim. E ele precisa reaver esse dinheiro. É aí que o mestre de jogos faz uma proposta para Sir Duncan para que ele entre num esquema onde ele vai derrotar o filho do Lord Ashford numa justa, para que o Lord Ashford aposte nele, garantindo que ele vai ganhar a justa, porque ele sabe que todo mundo vai apostar no filho do Lord Ashford. Então as pessoas vão perder o dinheiro para quem apostar no azarão que vai vencer ele, que no caso seria Sir Duncan. E Sir Duncan meio que não quer compactuar com isso porque não acha isso justo. Ele quer vencer uma justa pelo mérito dele e não porque existe um esquema por trás. Mas aí o mestre de jogos fala para ele tomar cuidado com o orgulho dele e que ele vai ganhar coisas se ele fizer isso, porque ele vai ficar com o cavalo, com a armadura, com as armas, se ele aceitar entrar pro esquema e derrotar o filho do Lord Ashford. Depois disso, o mestre de jogos sai, deixando Sir Duncan pensativo a respeito da proposta, mas logo algo chama a atenção dele, que é o soar de um sinal noticiando que uma nova justa vai começar. E Sir Duncan e Egg vão para assistir. Quando eles chegam lá, eles descobrem que é Aerion que vai competir nesse momento. E Sir Duncan e Aerion já tinham se esbarrado no palácio no episódio anterior, e a gente viu que Aerion é extremamente arrogante, como a maioria dos Targaryen é, até como o pai dele, porque ele é filho de Maekar Targaryen, e ele vai escolher um cavaleiro ali para competir com ele na justa, e ele escolhe Sir Humphrey. E quando a justa se inicia, é um momento bastante tenso, e a gente vê que ao invés de tentar derrubar Sir Humphrey do cavalo, Aerion simplesmente usa a lança dele para furar o pescoço do cavalo do adversário, ferindo o animal e condenando ele à morte. E também ferindo Sir Humphrey no processo, porque o cavalo cai em cima da perna dele. E isso machuca a perna por causa do peso. Então, o pessoal que estava assistindo se revolta, começa a invadir a arena para querer agredir Aerion. É um momento bem tenso ali. E a gente vê que Egg fica revoltado com tudo aquilo ali e diz que o que Aerion fez foi de propósito, que ele fez aquilo na intenção de ferir o cavalo, que foi crueldade. Então é um momento em que tanto Sir Duncan quanto Egg ficam mexidos com o que aconteceu ali, porque foi de fato uma coisa muito difícil de se assistir. Após isso, eles vão para a tenda do Lord Lyonel Baratheon, onde está tendo mais uma das festas que ele costuma dar ali no acampamento. E Duncan e Egg começam a conversar sobre a canção que está sendo cantada, que é uma canção sobre a mulher aleijada que ganhava vida dando prazer aos homens de maneira estranha. Não vou entrar muito em detalhes a respeito disso, mas eles começam a conversar sobre o que essa canção quer dizer, e Egg fala que talvez seja uma canção sobre honra, sobre você fazer o que você puder fazer para conseguir viver bem, para conseguir viver melhor, fazer o melhor com aquilo que você tem. E depois ele fala que isso também pode significar esperança, que ela vem para todo mundo que procura por ela. Então essa conversa deles sobre a canção acaba refletindo na situação em que eles estão, em que eles precisam ter esperança, apelar para isso, para conseguir passar por essa justa, para conseguir acreditar que eles vão sair vitoriosos daquilo ali.
Até porque Sir Duncan fala para Egg que ele consegue ser um bom escudeiro quando ele se concentra no trabalho dele, no que ele precisa fazer, e ele pergunta para Sir Duncan se isso quer dizer que ele vai poder continuar sendo escudeiro de Sir Duncan depois que o torneio terminar. E Sir Duncan fala para ele que quando o torneio terminar ele não sabe nem se ele ainda vai ser cavaleiro, porque ele não tem muita certeza se ele vai ganhar aquilo ali, afinal de contas, todas as chances estão contra ele. Mas é nesse momento que Egg dá uma devolutiva para Sir Duncan a respeito desse posicionamento dele, que ele fala sobre esperança. Então a gente vê que é uma conversa que agrega muito ao que precisa ser levado em conta na situação em que eles se encontram ali. Em seguida, os dois estão novamente passeando pelo acampamento ali, comendo salsichas. Em certo momento, o Sir Duncan acaba topando ali com o mestre de jogos, mas os dois não se falam, só tem uma troca de olhares. E logo em seguida, eles são parados por uma mulher que pergunta se eles querem saber o futuro deles. E aí Sir Duncan aceita e ela fala para ele que ele vai ter sucesso e que ele vai ser mais rico do que um Lannister. E aí ele pede para ela falar algo sobre o menino também, dá uma previsão sobre Egg. E aí ela fala que Egg vai ser rei, mas que ele vai morrer no fogo, que os vermes vão comer as cinzas dele e que todo mundo que ele conhece vai ficar feliz com a morte dele. E isso deixa Egg apreensivo, ele fica assustado com o que ela disse, mas aí a mulher vai embora e ele fala para Sir Duncan porque ela falaria isso para mim. E Sir Duncan tira por menos porque acha que aquilo ali é simplesmente uma charlatã, que ela tá só falando qualquer coisa para eles ali. Logo depois, eles são parados por um escudeiro que Duncan apresenta a Egg como sendo Raymond Fossoway, que convida Sir Duncan para tomar uma taça de cidra e ele fica meio balançado para rejeitar o convite porque Egg tá com ele, mas Egg fala que pode ir pro teatro de bonecos, assistir novamente o show de marionetes, afinal de contas ele gosta de ver as apresentações. E ele fala para Sir Duncan que quando o show terminar, ele vai voltar e vai levar o escudo que Tancelo pintou para Sir Duncan. Dessa forma, Sir Duncan aceita tomar cidra com Raymond e durante a conversa ali, enquanto eles estão bebendo, eles falam sobre o que está acontecendo nas justas e Sir Duncan conta para Raymond que Egg falou para ele que acreditava que Aerion tinha ferido o cavalo de Sir Humphrey de propósito, mas ele fala em tom de quem não acredita muito que tenha sido o caso. Aí Raymond fala para ele que acredita também que Aerion fez aquilo de propósito e fala que os Targaryens são degenerados, são pessoas cruéis, que eles não prestam. E aí a gente vê que ele tem algo ali que ele alimenta em si a respeito dessa família, porque ele sabe que os Targaryens são, no geral, pessoas muito prepotentes, cruéis, que não medem as consequências dos seus atos. E Daemon ouve tudo aquilo e depois comenta com Raymond que ele percebeu que durante a justa em que Aerion estava competindo, a cadeira de Lord Maker estava vazia, que ele não estava lá. E Raymond conta para ele que Lord Maker deixou Ashford para procurar os dois filhos desaparecidos dele, algo que tinha sido noticiado desde o segundo episódio, e que correm rumores que eles estão mortos. Mas ele acredita que Daemon está bêbado em algum lugar. Ele fala isso para Sir Duncan. Fala que tem Aerion, que tem Daemon, que é o que ele acredita estar bêbado, que tem o Inútil, que foi mandado para a Cidadela para se tornar mestre, que a gente sabe que é o mestre Aemon, que a gente conhece em Game of Thrones na muralha, e antes que ele fale sobre o último filho, Egg invade o lugar onde eles estão correndo, chamando Sir Duncan para ajudar, porque diz que Aerion está batendo nela, e quando chega lá a gente sabe que ele está falando de Tancel, porque durante a apresentação a gente sabe que o Teatro de Marionetes tem um momento ali em que aparece um dragão fazendo referência à família Targaryen e Tancel estava de cavaleiro e ela mata esse dragão na apresentação. E quando Aerion viu aquilo ali, considerou uma ofensa, disse que os dragões nunca são derrotados e começou uma confusão ali, o pessoal começou a correr, os cavaleiros estavam agredindo as pessoas e o próprio Aerion estava agredindo Tancel. Então quando Sir Duncan chega e vê Aerion quebrando um dedo de Tancel, ele simplesmente vai para cima do príncipe, soca a cara dele, joga ele no chão, chuta ele, depois ele é detido pelos cavaleiros, e pelo fato de ele ter agredido um príncipe e ter arrancado um dente da boca dele, Aerion está furioso. E ele fala para Sir Duncan que ele não deveria ter perdido a vida dele por causa de uma... E aí a gente vê que ele acaba decidindo punir Sir Duncan ali mesmo, arrancando todos os dentes da boca dele. E quando ele está prestes a fazer isso, Egg entra ali no meio da multidão, manda os cavaleiros pararem, diz que não é para fazerem nada com Sir Duncan. E aí o pessoal fala que ele vai se machucar, que ele é só um menino, e ele fala que não. É quando ele revela
para todo mundo que ele é um Targaryen, porque Aerion olha para ele, pergunta o que aconteceu com o cabelo dele, e ele fala que ele raspou para não ser igual a Aerion, e chama Aerion de irmão. Ou seja, ele revela de uma vez por todas que ele é um dos príncipes ali, que ele é um dos filhos de Maekar Targaryen que todo mundo achava estar desaparecido. E aí a gente tem o episódio se encerrando com essa grande revelação que deixa um gosto amargo na boca da gente, porque embora a gente tenha a justiça sendo feita aqui, Egg assumindo o lugar dele de direito, se impondo perante todo mundo ali, a gente vê que isso vai abalar a relação dele com Sir Duncan. Porque, embora ele seja um príncipe, ele estava mentindo para um amigo dele. Mais uma vez a série me trouxe um episódio que me agradou bastante. Eu já estou entregue à história, estou conectado aos personagens, torço por eles, anseio pela chegada do domingo para que eu possa consumir mais um capítulo daquela história. Então está excedendo as minhas expectativas em todos os sentidos. A técnica continua maravilhosa, a fotografia está linda. Tem um frame nesse episódio em que Egg está levando o cavalo para treinar logo no começo, em que a gente tem um jogo de luz e sombras ali, um sol por trás das árvores e ele passando ali na frente como uma silhueta. E é muito bonito, a gente vê que tem todo o primor em cada frame, em cada cena, em cada episódio. Todos eles estão sendo muito cuidadosos com a técnica dessa série, com figurino, com fotografia, com trilha sonora. Tudo está muito bonito de se assistir, assim como as performances dos atores. Peter Claffey e Dexter Solancel estão incríveis. Mais uma vez, cada episódio que sai é um passo mais para dentro desses personagens, para que a gente se familiarize mais com eles, se apegue mais a eles, e eles estão construindo essa relação de uma maneira muito orgânica, de modo que quando a gente chega no final desse episódio e acontece a revelação, a gente também fica dilacerado, porque a gente sabe que a relação de amizade deles abalada, a gente vai sofrer junto com as duas partes também. Então é sem dúvida algo que vai mexer com o público, porque a essa altura do campeonato é impossível não amar esses dois. Então sim, foi mais um episódio que despertou minha atenção, que me agradou durante toda a duração dele e que ao final me deixou querendo mais, ansioso pelo próximo episódio. Porque sim, é mais um episódio de 30 minutos e eu tinha comentado no vídeo do segundo episódio que eu acho o tempo dos episódios curto demais, que são episódios entre 30 e 35 minutos, e que isso nunca parece suficiente porque você quer ver mais, você quer passar mais tempo com esses personagens em cada episódio, e que isso também serve para denotar a qualidade da série. Porque se você fica querendo mais quando o episódio termina, é sinal de que ela é boa, e eles se valem dessa duração curta para evidenciar isso de certa forma. E é isso, alcançamos a marca de meio de temporada, restam apenas mais 3 episódios para sair, e de acordo com o teaser do próximo, eu sei que o que vem por aí pela frente vai ser ainda melhor do que a gente já viu até aqui. Então tô otimista, tô ansioso, tô entregue e não tô pronto para dizer adeus a essa série quando a primeira temporada terminar. É isso, galera. Essa foi minha opinião sobre o terceiro episódio do Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar, manda esse vídeo aí pra galera que curte, mas que a gente traz aqui os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card pra você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!